E vamos começar falando hoje do Leão Azul. E o torcedor que está esperando, tá ansioso pelo jogo contra o Internacional. Ontem tivemos o presidente Tonhão, já falávamos aqui de manhã, né, do nosso programa, sobre a questão do Galeano e do lateral Marlon. E ontem o Tonhão exatamente confirmou, né, as contratações, né, os jogadores estavam previstos e desembarcaram em Belém na noite de ontem, o lateral Marlon do Cuiabá e o atacante Galeano, vindo do Mirassol. Você acompanha nesse momento aí na tela do YouTube, imagens do treinamento azulino, mas passando para você rapidamente aqui, do Marlon, por exemplo, né, nesta temporada foram 21 jogos, teve um gol, né, nenhuma assistência. Pelo rendimento que teve nas partidas, apesar da campanha complicada do Cuiabá, é tratado como um dos jogadores que vinha tendo um bom desempenho na equipe, né? E chega para lateral esquerda do Remo, lembrando que o Mike, lateral esquerdo Mike, sentiu uma lesão na coxa e deve ficar fora. André, inclusive só atualizando esse caso, tá? A atualização acabou de subir no portal oliberal.com. Do Mike? Apuração de Júnior Cunha e Fábio Will, repórteres ali da redação integrada. O Mike foi diagnosticado com uma lesão grau 2 no adutor da coxa esquerda. E até o momento está vetado pelo departamento médico, oficialmente desfalcando o Clube do Remo contra o Internacional. Um desfalque considerável demais, né, para o Remo, pelo rendimento. Tem o Mike, André, mas no último jogo o Mike não foi muito bem. E o Mike no último jogo não foi muito bem, e eu tenho essa definição, acho que porque claramente o Mike ele já estava muito próximo de estourar. E o Léo Condé vinha falando sobre isso, que justamente pelas necessidades ele tinha que utilizar alguns jogadores até ao extremo. Por exemplo, por que o Jajá está saindo todo jogo na metade do segundo tempo? Porque senão o Jajá vai estourar. Na direita, o Marcelino estourou. E na esquerda agora, o Mike também estourou. Marlon está vindo, né, dependendo da agilidade na renovação. Aliás, na regularização, né, o Marlon, que já está contratado, jogador que, segundo o próprio Tonhão, já chegou em Belém ontem à noite e já deve para esse jogo. Porque se você não tem o Mike... você não tem outro lateral esquerdo. Não tem ninguém ali. Muito se falou vai improvisar o Léo? Ou o Jaderson, que geralmente ele faz o Jaderson ali, né? Difícil botar o Jaderson na verdade ele recua o Jaderson pra direita ali. Inclusive é aniversário dele hoje, tá? Aniversário do Jaderson Flores, meia volante ali do Clube do Remo, camisa 10. E faz 26 anos, fiquei surpreso, ele é mais novo que eu, cara. Impressionante. André, Léo Andrade, tá? O Léo Andrade treina como lateral esquerdo. Pois é, é a alternativa que tem, é o Léo Andrade. Treina como lateral esquerdo. E eu tenho, em cima desse comentário... A não ser que o Tchamba voltasse e ele fizesse uma linha de 3, colocando o Tchamba, Matheus Felipe e Marlon. Mas vamos lembrar que o Tchamba, ele chega, o primeiro jogo dele pelo Remo é de lateral esquerdo também. É verdade. A dupla de zaga o que não é o Marlon, ideal, né? Kaique, O que não é o ideal. Seria um caso extremo, aí você teria que fazer uma adaptação. Não acho que seria o ideal. Vamos supor a possibilidade de não ter o Marlon. Não acho que é o ideal colocar o Tchamba como lateral esquerdo de fato. Acho que você tem que adaptar o sistema fazendo uma linha de 3 zagueiros. E aí você coloca alguém para fazer a esquerda. De repente você pode colocar o próprio Pikachu, ou descer o Pikachu, colocar o Matheus Alexandre ou o Marcelino, enfim. Mas acho mais seguro você fazer a linha de 3. Claro, contando com a hipótese de não ter o Marlon. Mas hoje, quarta-feira, o jogo é segunda, eu acho que deveremos até lá ter o Marlon à disposição, sim, né, Mac? Então tem essa expectativa, né? Porque querendo ou não, é um grande reforço aí. E quando a gente fala de reforço, é por conta dessa ausência do Mike. E eu lembro muito bem do momento da lesão do Mike, né? Que ele foi tentar no mano a mano, né? Cortar a bola. Ele até conseguiu evitar que a jogada descesse mais do Atlético Mineiro, mas ele não conseguiu evitar a lesão. Agora, diante de tudo isso, tem um pingo de esperança em relação ao Marcelinho. Então, o Marcelinho não está 100% descartado do jogo contra o Internacional. Até porque conversei com a equipe médica do Remo ainda durante a transmissão e foi dito o seguinte, que depende muito da recuperação do atleta, do empenho do atleta na recuperação, e é muito relativo. Agora, o que acontece também é que todo dia é feita uma avaliação em relação à evolução da lesão do Marcelinho, tá? Então, o Remo vive uma expectativa desse confronto diante do Internacional, ok, e o Marcelinho não está 100% descartado, então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A gente pode ver nas imagens de treino aí do Clube do Remo, né, o Tchamba treinando.
Tá, então o Tchamba fazendo treinamentos físicos ali já pode notar então uma evolução física, pelo menos da lesão dele, né? Então pode ser que ele volte já nas próximas partidas. Acho que contra o Inter. O Rodolfo entrevistou o Jean Clay contra o Santos e ele falou que se fosse o caso poderia forçar contra o Atlético, mas que o ideal mesmo 100% seria contra o Inter. Quem é bom de memória aí? O jogo contra o Santos foi que dia? Uma terça-feira, dia 4. Terça-feira, dia 4. O Tchamba hoje está fazendo uma semana de transição, porque nesse dia, e eu lembro que o Dr. Jean Clay falou, ele falou assim, ó, amanhã começa a transição do Tchamba, então ele já está há uma semana treinando com bola com o elenco. Deve estar à disposição. E aí, falando sobre contratação, a questão do Marlon lateral esquerdo, falamos agora, e o Galeano, né, o paraguaio Antônio Galeano, 26 anos, né, 22 jogos essa temporada, não marcou nenhum gol. Nessa temporada não vem sendo muito aproveitado. Os últimos 3 jogos, por exemplo, não foi utilizado contra o Mirassol. O último jogo que atuou em 45 minutos foi contra o Lanús, na Libertadores. Mas se você pegar, por exemplo, a temporada 2025, no Ceará foram quase 60 jogos, 12 gols e 4 assistências. E na temporada 2024, pelo Nacional do Uruguai, 48 partidas, 8 gols e 10 assistências. Eu acho que... Com o Léo Condé, né, no Ceará? No Ceará, sim. Eu acho o Galeano uma boa contratação, tá? Eu acho o Galeano, principalmente para a necessidade que o Remo tem, de uma peça de velocidade, um outro subterfúgio, uma outra alternativa para o ataque com características que o Remo só tem o Jajá. E acho que o Galeano é um jogador acostumado a grandes jogos, Libertadores, Série A, tudo mais. Então acho que o Galeano é um investimento que o Remo tem que fazer. Até dei o exemplo um dia desses, né, quando falava que quando você vai buscar uma aposta, você não pode querer lá na frente querer cobrar que essa aposta resolva a parada. Eu não posso comprar uma costela e na hora que eu assar querer mastigar uma picanha e um filé. Então assim, você tem que entender que o momento do seu investimento da contratação vai estar diretamente ligado ao rendimento futuro. O tanto de raiva ou alegria que vai lhe dar. E eu encaixo o Galeano como um bom investimento, uma ousadia responsável e necessária. Eu o vejo como uma boa contratação. E vocês? Cara, principalmente para tirar um pouco da carga que tem hoje em cima do Jajá. Né? Porque a gente fala da preocupação, por exemplo, nos laterais, já não tem mais o Marcelinho, agora o Mike, né, com uma lesão de grau 2, que já tem um tempo ali, já vai exigir ali um certo tempo de recuperação. E se perder o Jajá, cara, o Remo vai perder muita coisa, porque o Jajá, ele é peça fundamental hoje do ataque do Remo. E a chegada do Galeano, ali pro outro lado, claro que não é um jogador com as mesmas características do Jajá, mas com as características que ele tem, já pode servir muito para desafogar para descentralizar o jogo do clube do Remo do lado esquerdo, jogando um pouco pro lado direito com características semelhantes. Não vou dizer com as mesmas características, mas com características de jogo semelhantes, né? E aí dá até um pouco mais de respiro pro Jajá ficar mais livre dentro de campo, claro, com as jogadas não concentradas assim muito em cima dele. O Soares está falando que tem que chegar logo ser titular, não chegar para passear na cidade. O Júnior Carvalho, vamos sofrer com os meias, aposentados em atividade, tá na bronca aqui. Vamos torcer para que aquele passe do Vitor Bueno possa fazer com que ele volte a ter o ritmo e que esteja na fase que ele estava antes da lesão, recuperar o futebol do Vitor Bueno, assim como o do próprio Talhari também, que esse gol foi importantíssimo para ele, é muito importante para o Remo na sequência do campeonato. Não só o passe, mas aquela intensidade que ele tinha, né? Aquele jogo contra o Bahia, por exemplo. O passe servir para melhorar a confiança dele no jogo, né? Ele voltar. Para que ele volte até, ó. O Boto Veropa, de Max, é verdade que o Tchamba não pode jogar porque tá com uma perna... Cara, o negócio do Boto Veropa é a preocupação com a perna do Tchamba. Exatamente. O André, em relação a Galeano, sim, ele não joga... O último jogo dele foi no dia 26 de maio, tá? Jogando, inclusive, né? Exatamente. De lá pra cá, meu amigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos, 3 como reserva e 4 não relacionado. Então, e também tinha aquela questão, se ele entrasse em campo, atingiria aquele limite em relação de jogos e tal. Ele foi até, dando uma olhada aqui, ele foi até reserva contra o Remo, tá? Assinou súmula, tudinho, foi reserva contra o Remo. Não entrou, né? Não entrou e o Mirassol venceu por 2-1. Mas eu lembro dele, né? Enfim, quem não lembra dele, principalmente jogando como homem de confiança do Léo Condé. No Ceará, o Galeano tá no Ceará, eu cheguei a ver vários jogos do Ceará, o Galeano com nível de intensidade, nível de jogo altíssimo, cara. É verdade. E tudo depende de momentos também. Quantas vezes a gente não viu um atleta... Olha, não bora longe, tá? Eu cornetei. Quando o Aleph Manga foi anunciado,
Eu falei, meu Deus do céu, o Remo tá maluco? Sim. Contratar o Aleph Manga, o que ele fez no Avaí? Aí a gente vai para um contexto. O Aleph Manga estava num time com 6 meses de salário atrasado, estava com uma briga interna horrível, o Manga tinha brigado com o técnico, entrava só para apagar a fogueira, então ele veio e calou a minha boca. Entendeu? Assim como o Jajá calou a boca de muita gente, porque o Jajá já se pagou em relação aos 4 milhões aí. Então, é assim, o futebol é assim, cara. O futebol é assim. E eu não vou longe, desculpa, eu sei que o momento é do Remo. O Cassiano, o Bergson, quando vieram pro Paysandu... Bergson fez gol, você viu o gol que o Bergson fez contra o Chelsea, não foi? Foi, contra o Chelsea, vieram em baixa. Até o Thiago Luiz, Rei da Malásia, quando veio do América Mineiro, veio em baixa. Então, assim, tem coisas no futebol que a gente não consegue explicar. E acredito que vai ser uma boa aposta. E se o Galeno deu certo com o Léo Condé, certamente deve surtir efeito a contratação dele com a camisa do Remo.